Bom, gente, e aí como é que a gente aumenta o que sobra? Que é isso que faz um negócio se perpetuar. Quer dizer, o que eu gasto é menos do que eu ganho, né? E sobra uma diferença. Essa diferença eu coloco parte dela, ou toda, depende do momento da empresa, de volta dentro da empresa, para a empresa poder crescer, melhorar e aumentar essa diferença e crescer mais. E quanto mais rápido crescer, mais longeva vai ser essa empresa, né? Então, a gente tem que achar as fórmulas para fazer melhor, ah, aumentar a percepção do cliente de valor pelo cliente com menos, né? Gastando menos. E aí a diferença, né? E a gente tem que ser razoável com isso, né? Assim, se você vai, a gente vê muito disso, acho que americano, né? O norte-americano, se você pedir para o americano aumentar o lucro, melhorando, reduzindo o custo, ele dificilmente vai entender num primeiro momento se você não fez todo o esforço ou esforço para aumentar a receita ou vender mais, né? E faz sentido. Então, assim, tem muito mais. Por quê? Porque tem muito mais diferença para tirar no valor percebido pelo cliente do que no custo. É claro, né, que existem mercados extremamente saturados em que tem um monte de gente fazendo e que não tem muito mais de onde tirar. Mas esse não é o caso da impressão 3D. A gente ainda está engatinhando e tem muita oportunidade para explorar. Então, por isso que quanto mais gente tiver aqui me assistindo e quanto mais gente eu conseguir ajudar a decolar com essa tecnologia, melhor para vocês, melhor para mim também, né? E aí vamos lá. Receita, quanto eu ganho? Simples, tão simples quanto isso. A quantidade de peças que eu vendo vezes o preço da peça, certo? Tá, e aí vamos lá, o preço da peça é proporcional ao valor percebido pelo cliente. E a quantidade vendida? Para quem já está envolvido com impressão 3D, já entende isso. Quantidade não é o ponto forte ainda, por enquanto, não é o ponto forte da impressão 3D. O ponto forte da impressão 3D é o fazer adaptado, customizado, para aquela aplicação. A gente deu o exemplo lá da órtese, né, para a gente colocar no braço, imobilização, calçado, enfim, em várias outras coisas. Então a customização, a criatividade embutida ali é o que tem valor dentro de um componente impresso, porque a quantidade não é o forte, porque as máquinas, as tecnologias, elas ainda não conseguem produzir com a mesma produtividade que os processos de fabricação tradicionais, né? Então, a gente tem que trabalhar forte nisso aqui, no preço da peça, né? No valor percebido pelo cliente. E aí você tem que conversar com o seu cliente, você tem que entender qual é o problema dele, o que dói nele, né? E aí sim, para você conseguir traduzir isso na sua peça e ele te pagar o valor que você pediu por aquela peça, porque ele acha que vale, né? Não porque custa, não porque é caro ou é barato, né? E aí? O lado da despesa, né? Então falamos da receita, o lado da despesa. Aí o lado da despesa a gente tem um curso, né? E a gente coloca nesse curso um pouco dessa parte. A gente tem inclusive uma planilha que é legal. A gente tem uma planilha de custeio, né? Em que a gente coloca a hora máquina, o preço da matéria-prima, o tempo do técnico para fazer setup, o aluguel que você tem da sua sala, do seu galpão, enfim. Ou não, né? Porque às vezes você está na sua casa. E mais as perdas, que às vezes você perde, falha uma impressão, você perde uma, duas, três peças, e aí isso vira custo, né? Então isso aí vai ajudar a compor as suas despesas, né? E aí como é que você reduz desse lado das despesas? Bom, excelência, né? Fazer o melhor possível, sistematizar, criar processos para evitar perda, né?
E o que eu acho mais importante, a diferença. Aonde que entra a diferença no lado da despesa? Pô, você falou de diferença, valor percebido pelo cliente na receita, mas desse lado do custo também tem diferença? Tem. E aí essa diferença não é porque a sua peça vai ficar mais barata para fazer, porque isso, se você olhar sob a perspectiva do valor do cliente, o preço da sua peça é mínimo, né? A diferença está na qualidade da peça que você está entregando, está na qualidade da solução que essa peça representa para o seu cliente. Então, a diferença está na resistência mecânica dessa peça, a diferença está na resistência à temperatura que essa peça vai ter, a diferença está no aspecto visual dessa peça, a diferença está na qualidade do acabamento, a diferença está na embalagem com que você entrega para o seu cliente, né? E essa diferença está associada ao seu custo. E essa diferença você vai conseguir fazer quando você tiver um conhecimento técnico, um embasamento técnico um pouco mais aprimorado, e sempre com o olho no valor percebido pelo cliente, né? Então aqui, quando a gente fala quando eu falei no começo, sobre o âmbito técnico, dar um conhecimento mais claro do processo, sob o ponto de vista do cliente, é a possibilidade de você criar a diferença. Porque também, assim, tem um monte de gente tentando, mas gente que não está preparada, né? Tem um monte de empresas que eu já visitei que recebeu peças ou que fez uma primeira incursão e assustou. Falou, não, nossa, ficou horrível, ou ficou péssimo, ou quebrou. Mas por quê? Porque provavelmente quem forneceu estava ali faltando um embasamento técnico para poder entregar a solução e não uma pecinha na forma que a pessoa esperava receber, né? Então aqui é o ponto onde a gente ajuda inclusive com o curso que a gente vai falar um pouco mais dele para frente, né? Peraí, pessoal, para a gente não esquecer, mais gente pode adquirir esse conhecimento. Então, por favor, se você gostou do vídeo, dá um like para nós aí, se inscreve no canal e ativa as notificações no sininho, tá bom? Obrigado!